Você está ouvindo Profs Voz, o seu podcast sobre voz. O episódio de hoje é dedicado à minha orientadora magnânima, professora doutora Luísa Augusta Rosa Rossi Barbosa. Ela, vestida de corpo e alma na elegância, que com tamanha generosidade compartilha seu conhecimento. Muito obrigada, doutora Luísa. Palavras nunca serão suficientes para agradecer. Sagrado e bendito podcast, pessoas! Este é o episódio de número 1. Falaremos sobre o funcionamento da voz. Você sabe de onde vem a voz? Quer descobrir por que fica rouco? Vem comigo entender, conhecer, refletir e o mais importante, mudar os parâmetros para que a sua saúde vocal seja mantida através do autocuidado. Vamos lá? Profs Voz! Abrindo hoje o nosso primeiro episódio, com muita alegria, satisfação e orgulho. Hoje, a nossa convidada é alguém muito especial e querida, a Maria Luísa Campos. Graduada em fonoaudiologia, ela possui especialização em audiologia, disfagia e fonoaudiologia hospitalar. Atualmente é professora do ensino superior no Centro Universitário FUNORTE e fonoaudióloga no Hospital Santa Casa de Montes Claros, membro fundadora do Centro de Fonoaudiologia e Consultoria Audiofono. Tem experiência na área de fonoaudiologia, com ênfase em audiologia, disfagia, fonoaudiologia hospitalar e o mais interessante, terapia vocal. Seja hiper bem-vinda, Maria Luísa. Lília, muito obrigada. Agradeço muito o convite. Estou honrada de participar desse podcast com vocês. A voz é algo tão importante na nossa vida que é sempre um prazer falar sobre isso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, participando sobre essa nossa comunicação vocal, tá bom? Que maravilha, compartilho da mesma alegria, gratidão eterna. No nosso primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre anatomia e fisiologia vocal, que é um tema, às vezes, considerado um pouco chato, mas é o mais importante, é obrigatório que você, que é profissional da voz, você que tem a intenção de ter uma qualidade de voz melhor, entenda o que acontece com a sua voz, como ela é produzida. E essa é exatamente a nossa primeira pergunta, Maria Luísa, como que a voz é produzida? Pois é uma pergunta assim, muito importante. Por quê? Porque eu acho que todo profissional, independente de lidar com a comunicação ou não, deve entender da fisiologia vocal. Assim como nós temos essa percepção de que o exercício físico, a boa alimentação é fundamental para a saúde, a produção vocal é importante a gente conhecer como que essa voz é produzida, o que que eu posso fazer para preservar a saúde vocal e por que que a minha voz é importante. Porque, como nós sabemos, a gente só percebe a importância da nossa voz quando acontece alguma coisa. Ou você fica gripada, fica rouca, perde a voz por algum motivo, aí você começa a preocupar. Nossa, eu não estou conseguindo falar, a minha voz não sai alta, ninguém está me ouvindo. Então, a maioria das pessoas não tem essa conscientização. Como que minha voz é produzida? Primeiramente, a nossa voz é uma função adaptada ao ser humano. Nós não temos um órgão específico, só, igual nós temos assim, o coração. Nós temos os pulmões para a respiração. A nossa voz, ela é uma função adaptada, que ela pega uma parte do aparelho respiratório e uma parte do aparelho digestivo, da deglutição. Então, o que é importante? Nós falamos bem quando nós respiramos bem.
A primeira coisa principal é: você respira, você para respirar, você tem consciência da sua respiração, porque a maioria de nós não tem. Você, naquele dia a dia, naquela correria, você nunca para e respira um pouco. Por quê? O nosso foco está fora da gente. E quando a gente para e respira, você começa a ter uma comunicação interior. E a nossa respiração, a primeira função dela é a sobrevivência. Nós precisamos das trocas gasosas, nós precisamos do oxigênio para produzir a energia necessária. Então, nós inspiramos uma função vital à vida. Quando eu estou parada e eu não estou comunicando, eu só estou respirando. Minhas pregas vocais, elas estão afastadas e o ar entra e sai. Mas, quando eu quero começar a falar alguma coisa, expressar uma ideia, o que acontece de imediato? Minhas pregas vocais se fecham e esse ar fica retido. E eu provoco uma pressão, sem querer, porque é tudo coordenado, é tudo uma função neurológica. Aí, essa pressão do ar faz com que essas pregas vocais tenham uma abertura. Entre as pregas vocais, nós temos uma mucosa que é invisível a olho nu, a gente consegue visualizar algum exame específico, e essa mucosa, quando o ar passa, ela vibra em camadas. Aí nós temos a produção do som da nossa voz. Então, nós temos que pensar o quê? Eu tenho forças aerodinâmicas relacionadas à respiração e tenho forças musculares na nossa laringe, onde esse ar é expulso, as pregas vocais, elas coaptam, esse ar sai, e aí eu consigo trabalhar esse ar para expressar minha comunicação através da minha língua, né? Na minha linguagem, no caso nosso, o português. Através da articulação, da língua, da boca, dos dentes, dos órgãos fonoarticulatórios. Então, muitas vezes, a pessoa que está nessa correria do dia a dia, que não tem um tempinho para pensar na sua respiração, ela tem uma voz, uma fala muito rápida. E daí eu posso gerar tensões em relação a isso. Eu creio que você deverá abordar isso um pouquinho mais adiante, né? Mas essa nossa voz é essa expressão da nossa personalidade, que tem a ver com o nosso ritmo de vida, não só o ritmo, mas como o momento, e a nossa personalidade também. Isso é muito importante, é interessante entender. Eu sempre falo que todo paciente, quando ele busca ajuda de um profissional fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, naquele primeiro atendimento, naquela primeira abordagem, tem que ser falado sobre anatomia e fisiologia. Olha o quanto de informação, o quanto de estrutura envolvida e o quanto de dúvida que as pessoas têm, porque tem muita gente que não para pensar nesse padrão de respiração, não para pensar quais as estruturas são envolvidas, e aí vem os distúrbios, né, as alterações de voz. Eu vou puxar aqui uma outra pergunta muito importante, que às vezes as pessoas se confundem e acham que voz e fala é a mesma coisa. Você falou aí no finalzinho da sua explicação sobre anatomia e fisiologia, que quando esse ar ele sai, e aí sim ele é moldado para fala. Então eu gostaria agora que você falasse um pouquinho para nós essa diferença. Qual que seria essa diferença entre voz e fala? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não, são coisas diferentes, porque a nossa voz, ela é única, ela é uma impressão digital nossa, que tem a ver com o sexo, com a personalidade, com seu organismo, o tamanho das estruturas das suas pregas vocais, se é feminino, o gênero feminino e masculino. Então, a voz é o som que é produzido pelas pregas vocais quando o ar sai dos pulmões e passa entre elas. Quando esse ar passa, aí eu vou articular esse som. Aí eu vou entrar outras estruturas, como língua,
como a boca, a relação da língua com os dentes, da posição dos lábios. Aí eu tenho a fala, que é a produção do som. Eu articulo esse som que sai das minhas pregas vocais. Então, se eu abro a boca, eu vou falar um A. Se eu tenho uma boca um pouco mais arredondada, eu vou falar um O. E esse som, ele é articulado de acordo com o que eu quero, com a minha linguagem, né? Aí tem a ver com a minha linguagem, no caso do português. Então, voz é o som que sai das minhas pregas vocais relacionado à prega vocal, à laringe, ao meu sexo, à minha idade, à minha formação. A fala está relacionada a essa interrelação do som com os outros órgãos fonoarticulatórios. E muito importante, que são as cavidades, a ressonância, que é quando eu dou um colorido à voz. Nós temos umas cavidades de ressonância que é para dar um aspecto único e, como se diz, colorido à nossa fala, que tem uma característica específica. Uma pessoa que tem uma voz um pouco mais nasal, uma voz um pouco mais gutural. Isso é porque uma característica de acordo com também a face. E isso é importante porque a gente tem, por exemplo, os atores, atrizes, que às vezes têm sotaque, mora lá no Rio Grande do Sul e tem um sotaque gaúcho, e aí às vezes fala, eu vou procurar um fonoaudiólogo para tratar a voz. Na verdade, não fala, é a articulação do som, é sotaque, é para neutralizar aquele sotaque. Então é importante você que está aí nos ouvindo entender que a fonoaudiologia, ela trata, também ela ajuda nos dois sentidos, de voz e fala, mas é importante que você saiba que a voz é o som, é apenas o som. As variações do som, a articulação do português, e a gente tem as outras línguas, o inglês, o francês, cada articulação desse som, aí já envolve a fala. Muito importante saber disso aí, hein, gente? Isso. E aí, eu queria saber uma outra coisa também, porque assim, a gente já sabe agora então, um pouquinho de anatomia, já sabemos então que a voz é diferente da fala, a voz é só o som, a fala é a articulação. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas minha voz é muito nasal, só que eu já fui no médico, falou que está tudo normal, mas eu não gosto da minha voz. Então, eu tenho ou não tenho um problema de voz? Então, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre o problema de voz, o que é um problema de voz, como que as pessoas podem identificar que tem realmente um problema de voz, que não é apenas estética. Então, Lília, isso aí é uma questão, assim, é uma questão muito interessante você abordar, sabe? Porque muitas vezes as pessoas chegam no consultório, vou dar um exemplo de 2 semanas atrás, a pessoa chegou do sexo feminino, uma mulher de 40 anos, falou, eu não gosto da minha voz, a minha voz é muito fina, a minha voz não impõe respeito, mas o que acontece? Quando você vai avaliar, ela tem um problema de voz ou não? Por quê? Uma coisa sou eu ter uma voz disfônica, eu ter uma rouquidão, uma soprosidade devido a alguma patologia, algum problema que eu tive, uma gripe. Outra coisa é uma questão estética. E muitas vezes a gente tem aquela ideia assim, eu gostaria que minha voz fosse assim. Eu queria uma voz imponente. E o que acontece? Às vezes, a nossa voz, por exemplo, sexo feminino, nós temos uma frequência fundamental. Essa frequência fundamental é o que caracteriza cada voz específica. A faixa feminina, ela tem uma frequência. A faixa masculina, ela tem outra, a faixa infantil. Então, muitas vezes, você fala para a pessoa, olha, sua voz, ela está dentro de uma faixa de frequência feminina. Mas pode ser que ela não te agrade, que você queria, porque você almeja ter uma voz mais grave, porque você acha bonito. Muitas vezes nós conseguimos mudar uma tonalidade, mas poucos tons, ou acima ou abaixo, que você pode trabalhar essa voz sem causar prejuízo. Por quê? Porque você vai falar dessa forma.
Mas, muitas vezes você não tem problema vocal. Porque para você falar assim, não, sua voz está com um problema, você está com uma disfonia, eu preciso te avaliar, eu preciso fazer exames, eu preciso de um exame de um otorrino também para ver o que está causando, se sua voz... A minha voz era assim, agora está mais grave, minha voz está sumindo, eu não estou conseguindo falar, eu estou muito cansada, minha voz some no final do dia, aí eu tenho que saber o que está acontecendo. Então, uma coisa é uma questão estética que você acha que a voz não combina com você. E outra coisa é uma questão de estrutura, assim, será que você está mesmo com problema vocal ou não? Então, para isso, eu tenho que fazer uma avaliação específica e, juntamente com uma avaliação de imagem, uma avaliação de um outro profissional também, para a gente poder avaliar se precisa de um tratamento, se o tratamento fonoaudiológico vai resolver o seu problema, ou se não, se é um tratamento medicamentoso ou cirúrgico, em alguns casos. E lembrando que o atendimento interprofissional é sempre o mais indicado, sempre é bom ter um suporte de outros profissionais, como no nosso caso da fonoaudiologia, os otorrinolaringologistas, que nos dão esse suporte com exame de vídeo, nasolaringoscopia, estroboscopia e vários outros exames que são utilizados. Nós recebemos aqui uma dúvida sobre a mudança de voz que você citou, né? Tem gente que fica sem saber por que a minha voz muda durante o dia. Já chegaram até a questionar assim, essa mudança de voz é sinal de câncer? Eu tinha uma vizinha que ficou rouca, mudava muito a voz durante o dia e era câncer. Então, essa mudança de voz durante o dia e a rouquidão, Maria Luísa, elas são consideradas sintomas cancerígenos? O que você teria para nos falar, para acalmar o coração aí dessas pessoas que ficam perdidas, ficam sem saber qual que é o sintoma de câncer de laringe, câncer existe câncer prega vocal? Qual é o sintoma? As pessoas elas têm essa dúvida. Não, que tem câncer, existe, né? Graças a Deus tem diminuído bastante, segundo as últimas referências, mas o que acontece? Não é só a rouquidão um sinal, não é mesmo? A rouquidão é um sinal que você precisa preocupar, que é quando seu corpo está sinalizando que algo não está bom. O que acontece? O normal nosso, de manhã, uma voz um pouco mais grave. Por quê? Porque você dormiu, você relaxou. Nós estamos falando de prega vocal. Prega vocal é musculatura. Então, ali, quando você dorme, você relaxa a musculatura, de manhã a voz está um pouco mais grave. À medida que você vai conversando durante o dia, sua prega vocal vai aquecendo, né? Então, o que acontece? Aí sua voz volta a ficar dentro de um padrão normal. Mas você vai observar o quê? Poxa vida, eu sempre trabalhei, mas de manhã minha voz está rouca, depois melhorava. Chegava no final do dia, minha voz está pior ainda. Ela não voltou ao que era. Então, vamos olhar. Será que você está abusando da voz? Você aumentou sua carga horária? Você está falando mais? Você gripou? Você está forçando? De repente, você entrou em um grupo que você precisa dar palestras. Não, mas eu entrei, agora eu estou fazendo parte de um coral. E aí, você está o quê? Sobrecarregando a voz. Então, o primeiro o sinal de uma voz alterada é uma rouquidão. Então, primeiro, o que a gente tem que pensar? Você mudou algum hábito ou não? Você está passando por uma crise alérgica ou não? Você está gripada ou não? Tem quantos dias? Como é que está? De manhã a voz está melhor, no final do dia não recuperou. Ou na segunda-feira sua voz está ótima, chega sexta-feira à noite, você não quer nem sair para conversar porque a voz piorou. Então, nós temos que passar a pensar: o que está acontecendo? Eu estou tomando, será, a quantidade de água suficiente para hidratar minha prega vocal? Porque isso não é brincadeira. Nós pensamos em prega vocal, em voz, nós temos que pensar em gasto energético. Gasto energético, eu preciso de oxigênio, eu preciso de água também. Então, assim, eu tomei, ou eu assim, não, nossa, essa semana eu nem lembrei de tomar água. Mas como você relacionou, Lilian, ao câncer, o que eu acho muito importante, para esse diagnóstico, é um diagnóstico muito preciso, sabe?
Muitas vezes não é só uma rouquidão é um sinal que tem que a gente procurar ver o que está acontecendo, fazer exames, fazer avaliações. Geralmente o câncer ele vem associado a alguma dor, a algum outro processo que a pessoa esteja passando. Então, só uma rouquidão não é um sinal de que fala assim, nossa, eu estou com câncer, porque eu estou rouca. E Sim, as pessoas às vezes às confundem vezes muito isso. apavoram. Também não quer dizer que você, se você tem uma rouquidão, você tem que ignorar, né? Como você falou, é um Não. sinal e um sintoma. É um sinal, um sintoma de que alguma coisa não está bem. O que nós sempre recomendamos, né? Você, como fonoaudióloga, também sabe disso, trabalha com isso também, é que, assim, ó, presta atenção, 15 dias, você continua desse jeito, vamos procurar, saber o que está acontecendo, né? Marca uma avaliação para a gente observar o que pode estar acontecendo com você. Muitas vezes é só uma mudança de hábito simples. Outras vezes, você fala assim, não, mas eu estou precisando de dinheiro, eu peguei mais aulas, então eu estou trabalhando mais. Às vezes eu preciso trabalhar sua resistência vocal, porque eu estou sobrecarregando o meu aparelho fonador e eu não fiz nada para aliviar. Eu não fiz um aquecimento vocal, eu não fiz um desaquecimento. Ou vamos pensar no cantor. Ele começa muito bem, está ali fazendo shows, de repente ele bomba, né? Ai, nossa, eu estou sendo contratada, estou precisando fazer muitos shows, eu estou fazendo, o que é uma maravilha para a agenda deles, né? Estou fazendo não sei quantos shows no final de semana, mas e aí? Aí a voz começa a sentir. Por quê? Porque você aumentou sua demanda, mas e sua resistência, como é que está? Você procurou fazer os exercícios para manter, pelo menos assim, você preservar a sua saúde vocal, você dar resistência ao seu corpo para poder entregar esses shows, não é? Então, você vai, às vezes, naquela ânsia de dar conta de uma função, mas a gente esquece que nosso corpo tem um limite. E nosso corpo nos sinaliza. Às vezes nós aqui não damos importância, mas a gente começa a sinalizar, igual quando você vai para a academia. Começa uma vez, nossa, tá ótimo, estou super bem. Uhum. Aí vai empolga, vou aumentar minha carga. Daqui a pouco você não está sentindo, você está sentindo, às vezes, uma dorzinha na perna, às vezes você sente uma pontada na coluna. Por quê? Porque seu organismo ainda não tem a resistência adequada para aquela sobrecarga. Então, para todas as situações da nossa vida, nós temos que prestar atenção aos sinais e sintomas do nosso corpo, porque eles nos sinalizam. E é importante, sim. Passou de 15 dias, uma rouquidão, vamos olhar, marca uma consulta, vamos ver o que está acontecendo com a voz. E o que acontece? Nós temos uma cultura de que a voz rouca é uma voz Sensual. sensual, né? Bonita. Nossa, uma voz grave, rouca, que voz sensual, que voz soprando. Não é aquela voz saudável. Então, a pessoa às vezes gosta daquela voz. Assim, Sim. nossa, eu tô com tudo, essa voz minha tá bonita demais. E é E às vezes ela não é uma voz saudável. exatamente, e é uma coisa interessante da gente fazer um parêntese aqui para falar, que tem pessoas que começam a produzir uma voz diferente por achar, ai, não, eu gosto da voz rouca, eu acho linda, a partir de agora eu vou conversar com a voz mais rouca. E existe alguma maneira dessa pessoa conseguir produzir uma voz diferente sem agredir ou machucar as cordas vocais? É possível uma pessoa acordar e falar, hoje eu vou fazer minha voz mais fina, ou então hoje eu vou fazer a minha voz mais grossa. É possível mudar assim do nada? É saudável? Ô, Lília, não é saudável, porque isso não é o indicado, né? Como eu te disse, a nossa voz ela tem essa relação com a nossa personalidade. Muitas vezes nós conseguimos mudar um pouco assim, um ou dois sobretons, né? Então, se eu tenho uma frequência fundamental, eu consigo fazer ela um pouquinho mais aguda ou um pouquinho mais grave dentro de uma faixa que eu diria confortável. Para isso, eu tenho que treinar meu ouvido. Por quê? Se eu falo muito acima ou muito abaixo desse tom meu natural, eu vou sobrecarregar meu aparelho fonador. Então, não é só gritar que eu estou sobrecarregando.
eu falar muito baixo também, estou sobrecarregando. Eu falar muito fora do meu padrão habitual, eu estou sobrecarregando. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar, eu falo que uma relação com o canto tem hora que é interessante. Igual uma vez um jovem, ele procurou porque ele estava sentindo, começou a sentir alguns sintomas de ardência, fadiga vocal, cansaço. Mas o que acontece com ele? Ele queria cantar igual Zezé de Camargo. Bem Então, ele adora as músicas do Zezé de Camargo, essa pessoa. Então, ele treinava em casa. Mas, pensa, era uma voz muito aguda para a tonalidade dele. Então, ele começou a sentir por quê? Porque naquela ânsia dele treinar para a voz sair idêntica como um cover do Zezé de Camargo, ele saía muito fora de um padrão habitual dele, mas o que é importante? Ele não fazia exercícios depois para a voz voltar a um padrão equilibrado de fonação, de laringe, de respiração, e também não tinha resistência vocal para isso. Não fez E os acabou. ajustes, né? Ele não fez os ajustes para adequar aquela extensão Isso. vocal que ele tinha à Ele voz que ele desejava. Isso mesmo. Ele treinava o ouvido para o ouvido tá igualzinho o tom. Tava. Mas e os ajustes musculares? Estavam completamente alterados e gerando esforço. Então, aquela prega vocal, para ela sair um pouco mais aguda, ela tinha o quê? Que tensionar mais, uma coaptação mais forte, com tempo mais prolongado. É uma pessoa que não tinha ainda desenvolvido um problema orgânico, mas que teria toda a chance de mais à frente, se continuasse com esse padrão, a vir desenvolver isso. Algum problema, Lembrando ou nódulo, ou uma fenda, assim, nada de tipo câncer, né? Mas é igual só para finalizar pelo seu comentário, igual você falou, uma pessoa vai acordar e falar assim, hoje eu tô com uma voz mais fina, hoje eu vou querer uma voz mais grave. Normalmente, na nossa fala, não seria tão adequado isso. Por quê? E a nossa personalidade, onde é que está a nossa identificação, né? Então, ao conversar com você, eu identifico sua voz, falo, é o jeitinho dela falar, né? Nós temos aquele jeito de expressar, de falar. Então, assim, se eu mudo muito, eu fico algo impessoal, né? As pessoas passam a não me reconhecer. verdade. Igual quando a pessoa fica muito rouca, a queixa é, todo mundo pergunta, ninguém está reconhecendo minha voz no telefone. O que está acontecendo? Quem é? Verdade. Porque está muito rouca. Verdade, é interessante como que a voz ela permite tantos tipos de discussões diferentes. E assim, falando sobre o tipo da voz, tem uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Eu diria que é uma curiosidade, porque tem gente que gosta de gravar o áudio para mandar nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, e depois a pessoa gosta de ouvir o áudio que acabou de mandar para aquela pessoa e fala assim: nossa, mas eu gravei um áudio achando que a minha voz estava linda. E aí, quando eu escutei a gravação da minha voz, parecia totalmente diferente. Isso é normal? Por que é diferente a voz que eu estou falando da voz da gravação? É diferente mesmo. E tem pessoas que falam assim, eu gosto da minha voz, mas eu detesto escutar. Eu não ouço nenhum áudio que eu gravo. Primeiro, nós temos uma imagem, né? Assim como o orador que vai dar uma palestra, ele tem uma imagem do orador real e do orador imaginário, que ele imagina que ele é. Então, a nossa voz, primeiro, quando eu falo, igual agora, que eu estou conversando com você, eu estou escutando minha voz, tanto pelo canal auditivo, quanto pela vibração também do meu cérebro, né? De toda dessa vibração sonora. Então, eu tenho duas formas de escutar. Então, eu estou sentindo a minha musculatura, eu estou chegando, percebendo sons, as vibrações sonoras pelo meu ouvido. Agora, eu gravei e vou escutar, eu só tenho um canal. Eu vou pegar só o canal auditivo. E fora que a minha fonte sonora, ele vem de um aparelho.
Sim. Então, esse aparelho que está vindo, cada um tem um telefone diferente, não é? Não estou Uhum. falando se é bom ou ruim, mas às vezes aquela qualidade sonora ou está mais grave, ou está mais aguda, então às vezes nunca é aquela que você percebe. O importante é saber, minha comunicação está boa, eu consegui fazer minha mensagem chegar a outra pessoa, eu consegui expressar de uma forma equilibrada, que as pessoas conseguem me ouvir, percebendo a minha cultura, percebendo a minha projeção vocal, a claridade das minhas palavras, a clareza da minha articulação, não é? Esse colorido da minha voz. Eu consigo equilibrar isso? É uma voz equilibrada com a minha personalidade, com o meu sexo, com a minha idade, e tá ok, sabe? Mas muitas vezes a pessoa tem essa questão. Aí fala assim: mas minha voz não é bonita quando eu ouço. Não, não é assim. Nós temos que ver o que, assim, o que está te incomodando nessa voz. Igual eu te falei, são dois canais diferentes. Quando você escuta do aparelho, você está escutando só de um canal. Aí tem que ver assim, o que está te incomodando, então. Você está achando ela mais grave? Mas vamos ver. Nós temos hoje programas que nos mostram sua frequência fundamental vocal, se sua voz está mais para o grave ou não, se está numa faixa entre feminina e masculina, não é? Se sua voz está numa intensidade adequada para o ouvinte. Então, isso tudo tem uma relação. Aí, o que é? Eu preciso perceber como é que está. E assim, está me incomodando, mas qual é o ponto que está me incomodando? Que muitas vezes é a mesma voz, às vezes é a voz que a gente Sim. está ouvindo com pouca diferença. Mas não para falar, tá feia, tá horrível, nossa, eu não gostei. Muitas vezes, às vezes você não gosta da mensagem, não é nem a tonalidade da voz. Uhum, sim, sim. Outra curiosidade: o cabelo fica branco quando a gente vai ficando velho, a pele perde colágeno, as rugas chegam, o corpo envelhece, infelizmente, o corpo envelhece. E a voz? Ela envelhece, ela muda quando a gente estiver mais velhinho, com 60, 80 anos, a voz vai ser a mesma, ela tende a mudar. Ai, Lília, não tem como correr, né? Não tem como fugir, galera. Oh, identifica. Não tem jeito, não. A voz identifica, assim, a voz muda pela questão do quê? Da força muscular, das estruturas, do colágeno, da nossa potência, da respiração. Então, muda. Tanto é que quando você está no telefone, você consegue identificar se é uma voz de uma pessoa mais nova, se é uma voz de uma pessoa mais velha. Sim, E verdade. à medida que nós envelhecemos, a voz feminina, ela começa a aproximar muito da faixa masculina. Então, as vozes ficam um pouco parecidas, sim. Lógico que a gente percebe a diferença se é homem ou se é mulher, mas a frequência, ela muda um pouco, sabe? Pela própria elasticidade, pelos próprios componentes de estrutura das pregas vocais que passam a ser absorvidos, de mucosa, de tecido, de musculatura. Nós não temos onde correr, não. Mas o que é bom? Olha, quem canta preserva muito a qualidade vocal. É como assim, se Olha, fosse aquela pessoa que sempre fizesse exercício físico, aí sempre mantém, né? Um ritmo, sim, uma força muscular. Então, quem canta a mesma coisa. Agora, aquela pessoa que fala pouco, que você chega com idade mais avançada, fala menos ainda, não tem nem interesse em comunicar, a voz deteriora às vezes mais rápido. Por verdade, quê? Porque não mantém uma estimulação, né? Então, verdade. quem canta, É um músculo preserva que mais. tem que Quem trabalhar. fala muito, preserva mais. Exatamente. Meu Deus do céu, o pessoal vai disparar uma falação agora depois desse episódio. E a última pergunta, por último, mas não menos importante, para quem está nos ouvindo, que já sabe como que é produzida a voz, né, que já sabe por que essa voz muda durante o dia. Meu Deus, quanta informação foi falada aqui. E aí essa pessoa nos ouviu, e aí ela fala assim, ai meu Deus, ela falou que quem canta
tem uma chance menor de deteriorização da voz, e eu quero começar a cantar, eu quero cuidar da minha voz, quero fazer o diagnóstico, quero saber o que está acontecendo. E aí a pergunta é, essa pessoa, ela pode procurar qualquer profissional fonoaudiólogo ou tem que ser alguém especialista em voz, tem que ter uma titulação diferenciada? Quem que as pessoas devem procurar para ajudar? Para o canto, você vai ter o profissional fonoaudiólogo, né? E também o professor de música, né? Que vai ser seu professor de técnica musical. Porque ele vai classificar a sua voz para o canto. Então, para você cantar, eu falei assim, o canto ajuda, mas o canto também com a técnica adequada, com a respiração, com alongamento muscular, tudo relacionado e coordenado. O fonoaudiólogo, ele trabalha com uma resistência vocal, trabalha tanto para o canto quanto para o idoso. Quando o fonoaudiólogo forma, ele tem condições de trabalhar, ele tem a capacidade e ele possui a capacitação para trabalhar a voz de um profissional. Mas ele também, se ele pode procurar uma pessoa com uma especialidade específica relacionada à voz, dentro da fonoaudiologia tem, né, o especialista em voz, porque é a pessoa que vai estudar mais, que vai aplicar mais técnicas relacionadas a isso, tanto para a voz quanto para o canto. Mas é importante, sim, porque hoje em dia, com a internet, muita gente fala, olha, eu comprei tal aparelhinho assim, e eu estou usando, que diz que melhora muito a voz. Aí, é que tá, porque às vezes, foi muito importante você falar isso, porque às vezes não é só o aparelho, nós temos que ver a dosagem, que tanto que aquela pessoa pode fazer de exercício, né? Ai, mas eu comprei um aparelho, todo mundo pode usar, eu vi lá ensinando como é que usa. Sim, mas assim, peraí, qual que é a sua dosagem? Qual que é a função de você usar isso? É para tratamento de uma fenda? É para tratamento de um nódulo? É só para resistência vocal? Qual que é a sua idade? Como é que é o seu organismo? Que tanto que você vai conseguir fazer sem gerar sobrecarga. Então, é a dose do exercício. Por isso é que quando você vai para a academia, você faz uma avaliação física, aí o profissional fala, se esse aqui exercício, você vai fazer tantas séries assim, só depois que vai mudar. Então, nós temos isso também. Porque uma coisa é você comprar e ensinar a fazer, mas espera aí, como é que eu utilizo? Qual que é a dosagem? Eu posso gerar uma sobrecarga, né? E Sim. sem querer. Às vezes é muito comum hoje o uso dos canudos, né? Com trato vocal sendo poluído na água ou no ar. Aí, mas só que, de acordo com o diâmetro do meu canudo, de acordo com o comprimento, do tanto que eu aprofundo ou não aprofundo dentro de um recipiente, eu tenho respostas no meu organismo. Então, é importante, sim, de acordo com o que você quiser, procure um profissional especializado, um fonoaudiólogo. Se é só para o canto, procure fazer aula de canto também, né? Se é uma questão de trabalhar a voz, a qualidade vocal, se tem algum problema, procure o fonoaudiólogo, que vai fazer a sua avaliação, vai dosar seus exercícios e você vai ter uma assistência melhor. Isso é importante, hein, pessoal? Não vai por aí copiando exercício de rede social, né? Tem a dosagem certa, tem que ser feita essa análise. Meu Deus, quanta informação! Eu estou aqui impressionada, apaixonada. Muito obrigada, Maria Luísa, pela participação. Foi brilhante, foi muito legal, totalmente esclarecedor. Espero que, assim como eu, os ouvintes tenham aprendido muito e estejam dispostos, focados em buscar ajuda, modificar o seu padrão de emissão da voz, minimizando alterações, otimizando a sua voz e alcançando níveis de alta performance. Muito obrigada de coração por essa participação de hoje. Lília, eu que agradeço, foi um prazer. Estou
sempre às ordens, qualquer dúvida, o que precisar, estou à disposição, viu? Para qualquer esclarecimento. Muito obrigada a você também por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Obrigada, Maria Luísa. Fica com Deus e até logo. Até mais. Neste episódio, abordamos a produção da voz, as diferenças entre voz e fala, os ajustes anatômicos e funcionais necessários à emissão da voz com qualidade e saúde. Enfatizamos a necessidade de, no caso que perceba sintomas citados ou apresentar rouquidão por mais de 15 dias, buscar a ajuda de um profissional fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista. A expectativa é a de que, a partir de então, você seja capaz de identificar os ajustes necessários em seu corpo, baseados em particularidades da sua anatomia e fisiologia. Gostou desse episódio? Deseja ouvir mais conteúdo? Deixe seu comentário, mande a sua dúvida, sugestões, apoie a nossa iniciativa. Sua ajuda pode fazer com que esse conteúdo alcance e ajude mais pessoas e continue crescendo cada dia mais. A sua opinião é extremamente importante. Afinal, estou aqui construindo o autocuidado e buscando maior alcance efetivo para que você tenha a melhor voz possível. Mande esse podcast para todas as pessoas que precisam aprender a cuidar da voz. Estou no Instagram com @lilianmelofono e a íntegra do estudo vinculado a este podcast está disponível no Instagram do Profis Minas. Siga @saudeprofessormg. O link de acesso para ambos os perfis, além dos perfis de nossas convidadas, estão na descrição. Atenção! Todas as dúvidas enviadas serão respondidas ao final desta temporada, em um episódio bônus. Faça parte, participe! E assim finalizamos esse episódio com muita satisfação, gratidão e amor no coração. Se cuida! Até breve!